profissionalmente, já ocupou diversos cargos aí, eleita para diversas posições. É uma pessoa incrível. Então, doutora Linda, seja bem-vinda. É com muita honra que eu recebo. E recebo todas as pessoas que estão conosco e que ainda entrarão, porque vão entrando mesmo devagar, é assim mesmo. Eu vou passar a palavra para ti, você faz a sua apresentação, né? E aí nós vamos seguir mais ou menos aquele roteiro, né? Em princípio, a ideia é assim, ouvir um pouco de como é que você optou por fazer endocrinologia, né? Um pouco da sua história pré, da história pós e a história atual, né? Seja muito bem-vindo. A palavra é tua. Bem, de novo, queria externar o meu agradecimento à Pedrinha, que realmente eu conheci através de uma grande amiga em comum aqui em Brasília, a Maria Socorro Moraes, que é uma pessoa que eu considero bem ventricular, e daí, então, houve esse link. E agora, como ela está bastante ativa nas redes, ela me convidou e eu disse, tudo bem, vamos lá, né? Então, assim, meu nome, na realidade, é Ermelinda Cordeiro Pedrosa. Na verdade, na Paraíba, que é o meu estado natal, praticamente todo mundo só me chama de Linda Pedrosa. E aqui em Brasília, até em alguns locais, realmente fica essa coisa de Linda e Ermelinda. Então, eu fique à vontade para me chamar também de Linda, que é como você já me chama. Inclusive no exterior é mais fácil chamar de Linda do que Hermelinda, então fica essa coisa de Linda Pedrosa, né? Bem, eu fiz endocrinologia depois de desistir de fazer psiquiatria. Eu cheguei a passar em 2 residências na época, né, que eu prestei. Eu passei aqui em Brasília, passei em Ribeirão Preto, como também passei em clínica médica aqui, vinda justamente de Campina Grande, que é a minha cidade natal, na Paraíba. E então, realmente eu terminei optando por fazer clínica médica. Na clínica médica, eu também me inclinei um pouco para a nefrologia, que é essa área que cuida das doenças renais, mas terminei, enfim, abraçando a endocrinologia. E eu devo dizer que essa pergunta já me foi feita antes, por que que eu fiz endocrinologia? Eu tenho que dizer, eu fico até sempre emocionada quando eu falo isso, porque a minha grande inspiração realmente foi a minha irmã Marizinha. Ela infelizmente nos deixou há 2 anos e ela tinha diabetes tipo 1. Então, claro, como havia uma diferença de idade muito grande, assim, eu era muito guria e via as coisas que a minha irmã enfrentava, né? Ela deu um exemplo de resiliência muito grande. E aí eu enveredei pela endocrinologia e, logicamente, também com esse foco maior em diabetes. Depois que eu terminei a residência aqui em Brasília e fiz um estágio oficial, porque na época a residência foi cancelada exatamente quando a gente entrou, depois eu passei 2 anos em Oxford, na Inglaterra, com a bolsa do CNPq, e então na volta eu fiquei aqui em Brasília, porque a gente tinha que pagar, entre aspas, esse tempo que passou fora, custeada pelo governo, né? Eu já tinha um link com a Secretaria de Saúde. Então, na volta, eu fui convidada pela Universidade de Brasília para ficar ligada ao corpo docente, né? Começar as ligações, enfim, quem sabe até fazer uma carreira acadêmica. Mas eu terminei, de fato, fazendo carreira no serviço público. Então, o SUS foi a minha grande escola profissional, pessoal. Eu tenho o maior respeito, aprendi muito e continuo aprendendo. E aqui, em Brasília, eu tive a chance de exercer vários papéis, tanto de gerenciamento do programa de diabetes por vários anos, também de ensino, ajudei inclusive a montar o curso de medicina da Secretaria de Saúde, que é hoje considerado um curso dos melhores daqui da cidade, que é a Escola Superior em Ciências da Saúde.
Fiz também, claro, anos e anos de preceptoria em clínica médica e endocrinologia, e ainda pesquisa de forma heróica no SUS, né? A pesquisa clínica. E, enfim, depois que eu voltei da Inglaterra, as grandes coisas que eu fiz lá foi principalmente resistência à insulina, mas ficou um pouco difícil para colocar uma atividade laboratorial. Então, eu me voltei para uma coisa que realmente a gente não tinha no Brasil, que era essa complicação que vem da neuropatia, que é o pé diabético, e que, infelizmente, segue ainda sendo uma complicação bastante negligenciada, apesar de já de mais de 20 anos lidando nessa causa. Então, só para tentar contextualizar por que a gente faz neuropatia e pé diabético, é porque, de fato, quando a pessoa passa a ter uma insensibilidade, deformidades, ela fica mais vulnerável a ter lesões nos pés. Enquanto que uma pessoa sem diabetes pode evoluir de uma forma mais tranquila, digamos assim, a pessoa com diabetes pode, infelizmente, evoluir para amputação e até morte. Porque quem tem essa complicação já tem várias outras da doença e também outras complicações vasculares que são de suma importância. Então, assim, a gente trouxe esse olhar, começamos realmente a montar um projeto Salvando o Pé Diabético, que teve um sucesso muito grande em Brasília. A gente conseguiu reduzir no hospital de Itaguatinga 78% das amputações em um período importante. Começamos a capacitar, a ensinar os profissionais da atenção básica. E então a doutora Laurenice Pereira Lima, que é uma pessoa assim, que eu considero que foi a grande mentora do Ministério da Saúde, ela abraçou, de fato, esse programa para estender para o Brasil. E esse programa terminou tendo um olhar muito grande internacional. Para você ter uma ideia, eu fiquei surpresa, realmente só não caí para trás, porque eu estava sentada, quando eu recebi agora, na Holanda, um prêmio por esse projeto que foi o pioneiro no mundo, né? Então, a gente fica assim, pensando uma coisa que foi implantada há tantos anos atrás, mas é reconhecida talvez até de uma forma mais importante lá fora do que aqui. Porque, infelizmente, o Brasil, com a maioria, ou praticamente todos, os países de baixo recurso, que se chamam países de baixa renda, de média renda, que no caso nosso é de média renda, sofrem muito de solução de continuidade. Então, as coisas não se mantêm. E foi o que aconteceu com esse projeto em 2004, 2005. Também a gente perdeu a Laurenice, tanto no Ministério como assim, de vida, né? Ela hoje é uma estrela. E tivemos de resgatar em 2012 um outro nome que, na verdade, inspirou até o projeto lá no exterior, que é o Passo a Passo, o Step by Step. E aí começamos de novo, porque no fundo, quem trabalha no serviço público, no SUS, mesmo nas universidades, termina desenvolvendo uma capacidade de resiliência muito grande. Foi isso que eu disse nessa minha apresentação que eu fiz na Holanda agora em maio. Então, para resumir, Pedrinha, eu tenho realmente um foco bastante especial em várias áreas da endocrinologia, obesidade, tireoide, síndrome metabólica, cardiometabolismo, reposição hormonal, mas assim, eu tenho um carinho especial por diabetes e dentro do diabetes, essa complicação que se chama neuropatia diabética, que ela envolve os nervos periféricos, de uma maneira geral, como também outros nervos do nosso sistema, do olho até o pé, literalmente, e uma das complicações dela, que é devastadora, é o pé diabético. Então, eu acho que deu mais ou menos para você entender por que que tem assim, essa coisa de o pé diabético. Na verdade, quando eu cheguei aqui de volta à Inglaterra, que a gente começou esse projeto, que era Salvando o Pé Diabético, teve uma mentoria internacional muito importante, foi a do professor Andrew Bolton, que hoje é uma pessoa que eu considero um mentor, mas também amigo.
E eu lembro que as pessoas diziam assim, mas não é pré-diabetes? Não, eu fazia, é pé-diabético, porque não sabiam direitinho. E o pé-diabético, como complicação, ficava muito na área da cirurgia. Praticamente os pacientes chegavam nos hospitais só para amputar. Então, foi essa proposta que eu aprendi em Oxford, em Manchester e em Londres. Inclusive, em Londres foi com o Mike Edmonds, para justamente colocar uma visão clínica, inserir essa questão da neuropatia e do pé diabético no contexto do endocrinologista, do clínico, entendeu? Que hoje é uma coisa que se faz na maioria dos países desenvolvidos e a gente tem as experiências nos nossos países em desenvolvimento. Entendi. Quando você fala, quanto que se desenvolve a dor neuropática? Já está diabético e não sabe? Ou essa dor ela começa antes mesmo de tomar conhecimento de que tem diabetes? Como que se dá isso? Olha, essa pergunta que você faz é muito importante, porque a gente pode pensar no cenário de metade dos pacientes que têm diabetes já diagnosticados, eles podem ter neuropatia sem sintomas. Então, todas as pessoas que têm diabetes têm que receber uma avaliação, pelo menos anual, neurológica básica, que é o que a gente ensina aos residentes e também ensina aos profissionais de saúde para fazer isso, para rastrear quem tem neuropatia e, consequentemente, quem teria mais chance de desenvolver úlceras e também amputações. Mas existe, assim, um quarto das pessoas também com diabetes, em torno de 26%, que tem realmente sintomas. Então, elas podem ter sintomas que muitas vezes não são nem reconhecidos como dor neuropática em si. Então, eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente para as pessoas entenderem isso que você perguntou. E outro ponto que você colocou na sua pergunta foi se as pessoas que tinham, assim, antes de terem diabetes diagnosticada, elas podem ter neuropatia. Podem sim. Essa condição que recebe algumas críticas de pré-diabetes, a IDF, que eu atualmente estou como vice-presidente médica da Federação Internacional de Diabetes, a IDF em inglês, tem até assim, procurado, talvez, repensar e dizer assim, uma alteração da glicose. Mas, enfim, é um quadro em que você tem alteração da glicose em jejum ou após uma sobrecarga, mas ainda não está no critério bioquímico de diabetes. Vamos supor, você tem uma glicose de jejum de 110, para você ter o diagnóstico de diabetes, você teria que ter essa glicose de 126 ou 130 em 2 ocasiões. Ou, às vezes, fazer aquele teste de sobrecarga e fazer uma coleta na segunda hora e essa glicose ficar entre 140 e 199. Se você tiver assim 200 ou mais, aí você já tem realmente diabetes. Então, essa condição de pré-diabetes, ela não é uma condição assim tão simples. As pessoas podem sim ter problema nos olhos, podem ter problema nos rins e podem ter problema nos nervos. A neuropatia vem mostrando realmente que você pode ter essa condição sem ainda ter o diagnóstico de diabetes, tá certo? Então, por isso que é importante você investigar. E a outra condição, que a gente até publicou um trabalho recentemente, é a obesidade. Depois do diabetes, a segunda causa mais comum, a segunda causa metabólica mais comum de neuropatia distal simétrica, essa periférica, é a obesidade. Então, a gente tem outra condição também muito frequente, muito prevalente, que também anda muito associada ao diabetes. Então, assim, você pode ter pessoas com dores, com sintomas neuropáticos, e pode ter uma quantidade até maior de pessoas sem sintomas. Entendi. E, assim, isso tanto faz, diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, que é uma diferença também que, às vezes, as pessoas têm dúvidas. Sim, na verdade, a manifestação da
da neuropatia nas pessoas com diabetes tipo 1, ela vem principalmente relacionada ao mau controle da glicose. Inclusive, agora eu estive, semana passada, eu voltei do Congresso da American Diabetes Association, Associação Americana de Diabetes, e fiquei emocionada em ver a apresentação dos 40 anos do estudo DCCT e EDIC, que são estudos marcantes do ponto de vista médico em relação à diabetes tipo 1, inclusive alguns pacientes estavam até presentes. E aí se viu claramente que quanto mais cedo você consegue o controle da sua glicose, da glicemia, você imprime ao seu organismo uma condição que nós chamamos de memória metabólica. E essa memória metabólica digamos assim, previne você de ter complicações que a gente chama microvasculares, as complicações dos rins, dos nervos, dos olhos, até também as chamadas macrovasculares, que são aquela dos grandes vasos, né? As artérias coronarianas, cerebrais e até as dos membros inferiores. Então, esse é o ponto. E nos pacientes com diabetes tipo 2, a neuropatia tem também essa influência da glicose, porém não na relevância que tem com o diabetes tipo 1. E a gente tem, assim, uma doença, digamos, uma complicação multifatorial, porque entram a própria obesidade, que está associada muitas vezes ao paciente com diabetes tipo 2, também as alterações de colesterol, triglicerídeo, principalmente o triglicerídeo tem um papel muito importante quando ele se mantém elevado, mesmo já com o controle do colesterol e das frações de colesterol ruim, por exemplo. E também a própria hipertensão arterial também tem um papel. Então, assim, todo esse conjunto que a gente chama assim, da síndrome metabólica, que são esses fatores cardiovasculares, tem um papel muito importante nessa complicação da neuropatia do diabetes tipo 2. Então, os sintomas são os mesmos. Por exemplo, para a gente aprender assim, a reconhecer. Quando o paciente diz, doutor, olha, eu não aguento meus pés na noite, eu começo a sentir uma queimação, uma ardência, e, assim, principalmente quando eu estou assim, sentado assistindo televisão, ou vou me deitar, já fui às vezes até acordado por essa queimação, esse ardor. Isso é um sintoma neuropático. Então, quando a gente fala em dor, a gente pensa, por exemplo, uma dor neuropática, pensa numa dor lombar, que é uma das condições mais frequentes, né? A lombalgia. Mas a queimação é um sintoma de dor neuropática. Como também, assim, uma desestesia, um formigamento que ele ou ela pode também se queixar, é outro tipo de sintoma neuropático. Um outro sintoma que é considerado também uma manifestação neuropática é a dormência, que é um sintoma negativo. Ela não vem como se fosse uma coisa incomodando, uma queimação que dá esse aspecto de dor, mas é também um sintoma neuropático. Então, esses três sintomas que são frequentes são todos resultantes do comprometimento das fibras grossas que nós temos no nosso sistema nervoso. Porque é importante saber, porque você pode ter comprometimento de fibras finas e grossas. E as fibras finas, que elas são até mais vulneráveis, por isso que muitas vezes as pessoas com diabetes tipo 1 têm mais problemas com fibras finas, porque elas são mais suscetíveis a essas alterações da glicose, né, do mau controle. Então, por exemplo, se a pessoa fala, eu estou sentindo assim, uma pontada, um choque, o meu pé fica com essa sensação de que tem alguma coisa machucando, às vezes não sei. Esses são sintomas todos de fibras finas, mas são também dores neuropáticas, e elas são mais frequentes. Então, a gente tem de entender os tipos de sintomas, porque a pessoa pode se queixar tanto de uma queimação, como também de uma pontada, um choque. Aí ele vai ter comprometimento das duas fibras. E a gente também pode saber
como aplicar os testes neurológicos, que não são complicados de maneira alguma, e entender o que é que está prevalecendo mais. Seria o comprometimento de fibra fina ou fibra grossa. Eu estou tentando assim, ser bem simples para as pessoas entenderem, porque a gente tem no nosso organismo, para vocês terem uma ideia, 92% das fibras nervosas são fibras finas. Então, elas tanto conduzem essa sensibilidade para a dor, como também o controle, por exemplo, da até a secura do pé, por exemplo, às vezes quando o pé incha por uma causa que você não identifica, pode ser também por comprometimento neuropático. Então, assim, é uma complicação muito rica. Infelizmente, como ela não tem uma pílulazinha para dizer, você vai tomar esta e vai ficar ok, porque são tantos mecanismos envolvidos que a gente não tem uma única medicamento, mas tem sim medicamentos que podem ajudar a melhorar os sintomas e também tem aqueles que podem também ajudar um pouco a retardar a progressão da neuropatia. Então, o grande ponto é você conversar com o paciente, perguntar se ele sente. Se ele disser que não sente nada, você tem que examinar, porque ele pode ter justamente a neuropatia assintomática. E ele vai se machucar, pode ter uma lesão nos pés, e daí vem toda aquela coisa complicada que é o pé diabético. Perfeito. A gente pode dizer que já tem identificação de origens dessas doenças? Já tem o quê? Desculpa, eu não entendi, Pedro. Identificação de origens das doenças? Dessas doenças? Sim, você quer dizer assim, a causa dessa neuropatia? Sim, como eu estou me referindo mais à neuropatia diabética, então o diabetes é, de fato, a causa. Agora, é uma coisa importante que você está me perguntando, porque uma das primeiras coisas que todo médico tem que fazer é justamente excluir outras causas que podem estar associadas. Por quê? Um grande estudo feito nos Estados Unidos, em Rochester, pelo professor Peter Dick, ele mostrou que pelo menos 10% dos pacientes podem ter outra causa de neuropatia associada ao diabetes. Então, por exemplo, você pode ter, aqui no Brasil, nós somos o segundo país em termos de frequência de hanseníase. Então, a hanseníase é uma condição que leva também à neuropatia. Deficiências vitamínicas, como, por exemplo, a vitamina B12, você tem que investigar, principalmente como os pacientes usam muito metformina, você tem que fazer pelo menos uma vez por ano uma avaliação para ver se tem ou não deficiência, ou até deficiência nutricional mesmo. Alcoolismo leva à neuropatia. Uso de medicações, por exemplo, uma medicação que é muito usada pelos cardiologistas, a amiodarona para arritmias, também pode levar à neuropatia. A própria deficiência da vitamina D, a vitamina D ficou muito em voga, até porque erradamente ela foi utilizada pelos colegas que achavam que qualquer coisa poderia ajudar a Covid, né? Então foram pessoas tratadas com doses assim altíssimas de vitamina D, e isso daí não tem nenhuma comprovação científica. Mas existe já estudos mostrando que a deficiência da vitamina D também está associada à neuropatia diabética periférica sintomática, inclusive. Outra condição até endocrinológica que a gente tem que descartar, o hipotireoidismo pode levar também à neuropatia periférica. E assim, então existe tem causas mais raras, entendeu? Algumas neoplasias, as pessoas, por exemplo, que estão em tratamento para câncer, podem ter sintomas neuropáticos, elas fazem uma neurite que muitas vezes é reversível. Então, a gente tem que, a primeira coisa é descartar aquelas condições mais frequentes, porque os pacientes podem ter também associado. Aí, se você não achou nada, então você pode dizer com segurança que aquela neuropatia é de origem causada pelo diabetes. Perfeito. A gente tem, nós falamos lá do tipo 1, tipo 2, hoje em dia já se fala em cura?
para diabetes? Não, Pedrinha, olha, assim, esse congresso que eu fui agora, a Sociedade Brasileira de Diabetes, que eu tive a honra de presidir entre 2018 e 2019, vai fazer, inclusive, na semana que vem, uma série assim, de apresentações das coisas mais importantes que foram apresentadas no Congresso. Então, tem muita coisa sendo trazida assim, pelos estudos para se entender melhor as manifestações do diabetes tipo 1, que você pensa assim, tem as coisas genéticas e só ir fazendo de corpo e fim. Mas assim, a gente tem hoje uma diversidade muito grande nas próprias assim, causas associadas a gente, que isso daí está muito ligado ao diabetes tipo 1, e a própria característica do diabetes tipo 2, que você tem assim, aquela ideia, são pessoas geralmente com sobrepeso ou com obesidade, principalmente aquela obesidade mais sentada. Então, já há alguns anos, um estudo na Suécia mostrou que sim, você pode ter outros fenótipos, ou seja, outras características. E isso foi muito discutido nesse congresso, assim, a gama de manifestações diferentes para o diabetes tipo 2 que a gente tem que aprender cada vez mais. Não é somente aquela pessoa que tem obesidade, que não vai precisar de insulina e vai tomar remédio, depois é que ela pode precisar de insulina. Enfim, tem uma gama de manifestações clínicas diferentes e, assim, também dados surgindo para você aprender a investigar melhor. Como também de medicamentos, né? Principalmente para o tipo 2, que, de fato, ele tem assim, uma diversidade de causas associadas muito grandes. Então, assim, é claro que a quantidade de medicamentos que surge também é muito grande. Mas a gente tem coisas importantes para o diabetes tipo 1, tanto em termos de tecnologia para tratar, insulinas inteligentes, mas assim, a cura em si ainda a gente não tem. Tem assim, alguns remédios que podem ser usados para prevenir em quem foi selecionado com a avaliação, mas assim, não está ainda uma coisa liberada para uso corriqueiro. Além do mais, o custo é realmente impeditivo. Então, houve avanço, mas assim, nós não podemos, de fato, falar em cura, mas a gente pode falar em monitorização e controle da doença para evitar complicações. Para evitar danos maiores, né? E... Então, hoje, você diz que o maior desafio, você diria que o maior desafio nessa área seria realmente a cura para a diabetes ou não? Olha, sim, eu acho que assim, toda doença crônica, né, o diabetes faz parte digamos, desse portfólio de doenças crônicas ou condições crônicas, que entram aí também a obesidade, a hipertensão, os cânceres, a doença renal, as doenças respiratórias. A maioria dessas doenças, infelizmente, não tem uma cura. Elas têm, assim, medicações que você pode utilizar e você vai ficar bem. O câncer talvez seja a doença que a gente possa dizer que tem já bem consolidada uma medicina de precisão, uma terapia de precisão. Você tem um protocolo e você vai aplicar aquele protocolo depois que você faz o estudo, entende geneticamente como é que aquele tumor, aquela lesão está se comportando, e você intervém de forma bastante precisa. Para o diabetes, com essa gama de medicamentos, a gente já está, assim, digamos, esboçando um caminho para essa medicina de precisão, mas não dá para dizer ainda que a gente pode assegurar isso, porque são muitos, digamos assim, os defeitos. Nós temos mais de 8 defeitos trabalhando de forma associada, desde o próprio pâncreas até o intestino. Então, realmente a cura é o que a gente espera para a grande maioria, ou a melhor falando assim, para todas as doenças ou condições crônicas. Mas nem todas, assim, a gente tem drogas que hoje têm um papel muito importante no controle e também que previnem uma condição, digamos, ruim que a pessoa poderia desenvolver. Por exemplo, uma pessoa com uma doença reumatológica, o SUS hoje distribui vários tipos de
que a gente chama essa classe de anticorpos monoclonais. E é incrível quando você vai passando de protocolo. Eu não sou reumatologista, não posso falar com tanta segurança, mas a gente sabe, como antes de tudo, clínica médica, você tem as drogas que você usa e você, quando nunca, não consegue controlar a doença naquele, você tem já à disposição vários tipos de anticorpos monoclonais que vão batalhar exatamente em cima da inflamação. E a inflamação hoje é realmente o carro-chefe que detona a maioria das doenças e também provoca a maioria das complicações das doenças, inclusive as cardiovasculares. Perfeito. Algumas perguntas, doutora, nos chegaram aqui. Vou pedir para a Socorro ler aqui, porque eu não consigo olhar, estou no celular, não consigo. Nós vamos ouvir a voz dela. Fala, Socorro. Minha filha tem 20 anos, tem diabetes tipo 1. Desde 27 anos. Teve infecção de urina e foi para o sangue. Ficou 13 dias entubada, total de 18 dias internada. Agora está com neuropatia diabética, com muitas dores nas pernas. Vou te matar. E pés, não sei mais o que fazer. Você tem alguma coisa para orientar? Olha, realmente é um quadro que a gente... Isso. A idade da... Ela tem 20 anos. Ela está com 20 anos, tá certo. Tudo bem. Então é o seguinte, é uma jovem mulher. Pelo quadro que foi descrito, ela fez uma sepsemia, ela fez uma infecção urinária que evoluiu para uma pielonefrite, provavelmente, e provavelmente também uma sepsemia, porque ela chegou a precisar de cuidados intensivos e foi até entubada, pelo que eu entendi. Esse quadro de neuropatia pode aparecer em pessoas com e sem diabetes, muitas vezes. E não sei se você está ouvindo bem, porque está como um eco, tem hora. Está dando para ouvir, Pedrinho? Nós estamos ouvindo bem. Tá, então, assim, como eu dizendo, então você pode ter, que é um quadro assim, muito grave, que é a síndrome de Guillain-Barré, que surge muitas vezes em pessoas que passam por um processo de infecção grave, que eu imagino que foi o que essa pessoa teve, porque pela descrição que foi feita, da mãe, provavelmente, ela fez sim um quadro de infecção urinária que evoluiu para uma sepsemia. Aí eu fico na dúvida se o quadro dela, ela não disse mais assim, dados, ela já poderia ter uma neuropatia que foi piorada com o mau controle, porque se ela tem diabetes e teve essa complicação, provavelmente ela fez também uma descompensação metabólica. E quando a pessoa a glicose fica muito alta no sangue, os sintomas neuropáticos podem surgir, independentemente de uma lesão definitiva no nervo. Certo? Do mesmo modo como também podem surgir quando você está conseguindo controlar melhor. É uma coisa meio paradoxal, mas pode acontecer. Então é preciso entender melhor se ela já tinha esses sintomas ou se surgiram essencialmente depois da internação e diferenciar se foi por conta dessa infecção ou não. Eu imagino que, como ela não fez mais nenhuma colocação, que pode ser sim neuropatia pelo diabetes e que foi agravada pelo mau controle, pela descompensação metabólica que ela apresentou, que ela desenvolveu pelo quadro grave de infecção. Aí, se ela quiser depois, você pode dar o meu telefone que eu posso trocar ideias com ela, entender melhor e dependendo de onde ela mora, até, quem sabe, recomendar uma pessoa para ela levar a filha dela para ser cuidada. Porque, de fato, as dores neuropáticas, como eu falei no início, elas surgem principalmente em repouso e à noite. Você imagina como isso não tem um peso na qualidade de vida da pessoa, né? E quando esses sintomas são muito intensos, que isso daí acontece de uma forma bastante frequente, a qualidade de vida piora e pode haver até depressão associada. Então, são os desfechos da neuropatia, né? Entre depressão, entre a dor
a má qualidade de vida, e aí a pessoa tem que ser tratada. E muitas vezes não é tratada porque não entende que aquele sintoma é um sintoma neuropático, e muitas vezes, se o médico não está bem treinado ou capacitado, enfim, ele também não vai reconhecer. Tem um estudo na Inglaterra, na atenção básica, que mostrou que uma quantidade grande, 15% dos pacientes não relatam aos médicos os sintomas, porque não sabem que aquilo é uma coisa relacionada ao diabetes. E por outro lado, os médicos também não examinam muito os pacientes. A questão de não examinar é uma questão, infelizmente, real. Eu, infelizmente, ainda vejo pessoas que com mais de 25 anos de doença, que nunca tiveram os pés examinados neurologicamente. E você não precisa mandar para o neurologista. Você faz o exame com um palito, com um monofilamento, com um diapasão, com um martelo. É só aprender ou reaprender que você faz, por exemplo, um palitinho desse que socialmente a gente não recomenda para palitar os dentes, porque não é bem aceito, você pode ali estar testando uma fibra fina tipo C. O diapasão, que é um aparelho que você usa de 128 Hz, que você compra por uns 60 reais, tem uns melhores de 80, enfim, você testa uma fibra grossa. Então, só se você pegar um diapasão e um palito, você já está aí fazendo um rastreamento de uma fibra grossa e de uma fibra fina, que é o que é recomendado pela SBD, pela Associação Americana de Diabetes, pela Europeia de Diabetes. Então, é simples, é tirar o sapato do paciente, a sandália, enfim, e examinar. Se você não examina, você não vai achar. Infelizmente, há uns 2 meses atrás, eu atendi o pai de um deputado aqui em Brasília. Ele tinha sofrido uma amputação no 3º dedo do pé esquerdo, em Portugal. E aí depois ele voltou para o Brasil, estava caminhando e terminou chegando ao hospital com febre, porque ele estava com uma lesão no hálux, no dedão do outro pé, do primeiro dedo que a gente chama comumente de dedão. Claro que ele tinha neuropatia, porque ele não sentiu nada. E o que é que aconteceu? Quando ele chegou no hospital, provavelmente já com a infecção bastante adiantada, já sofreu amputação. Eu achei assim um pouco, claro que é difícil a gente julgar depois que se enviou o paciente, mas ele poderia talvez ter tido a chance, porque essas amputações, nessa parte que a gente chama inicial do pé, os dedos, aqueles ossinhos que ficam logo na base dos dedos, podem realmente ser tratados de forma conservadora. Uhum. Claro que a amputação também é uma forma de tratamento, mas ele me disse, o mais grave que eu achei é que mesmo com a amputação do pé esquerdo e depois com a outra nova do pé direito, os médicos que estavam acompanhando ele, endocrinologistas, nunca tiraram o sapato para examinar o pé. Assim, eu fiquei realmente triste porque Brasília ficou realmente com essa semente, né, desse projeto e assim, os residentes aprendem e, infelizmente, uma grande maioria dos médicos continua sem examinar. E eu faço aqui até um apelo para quem estiver ouvindo, né? Tirem pelo menos uma vez por ano os calçados dos pacientes e examine, mesmo ele não tendo sintomas, porque 50% dos pacientes não terão sintomas neuropáticos, mas eles têm sim, podem ter sim neuropatia. Você vê o quanto é importante, né? A partir desse conhecimento, o próprio paciente pode pedir avaliação. Né? Sim, sim, claro, eu acho que é importante o paciente, porque veja bem, o que é que vamos pegar um exemplo bem prático. Uma pessoa que trabalha, digamos assim, numa empresa ou mesmo num órgão público, todo ano faz o que eles chamam de check-up, né? É um exame eletivo anual que eles fazem. Então, você faz uma gama de exames laboratoriais, avalia também a parte cardiológica, a parte renal. Então, eu costumo dizer que o paciente com diabetes,
O diabetes tipo 2, desde o diagnóstico, ele tem sim que fazer esse check-up diabetológico, porque já pode existir complicações desde o diagnóstico, que lembra daquela fase de pré-diabetes, que pode ter passado despercebido. E o paciente com diabetes tipo 1, pelo menos a partir do 5º ano de doença. Mas, assim, isso não é uma verdade, só tem que esperar 5 anos de duração da doença. Se o paciente passou a ter a doença, digamos, 1 ano, 2 anos, então ele vai ter mais chance de ter complicação até já com 10, 11 anos de idade. Então, mesmo com 11 anos, é uma idade que a gente recomenda também os pacientes com diabetes tipo 1 serem avaliados de forma assim, metódica, entendeu? Então, mas você também pode, pelo menos, ficar com essa recomendação de 5 anos e aí, a partir daí, então, fazer os exames. E aí, esse check-up diabetológico envolve o exame do olho, para ver se não tem retinopatias, ver se não tem edema macular, que é outra complicação grave. Avaliar os rins com exames simples de urina, que é a relação albumina-creatinina, para ver se não tem perda de urina, de proteína pelo rim. Você também pode fazer pelo menos uma vez por ano isso. E o exame dos pés, com esse material que eu falei para vocês. Um palito, um diapasão, e se também puder usar um monofilamento, de 10 gramas é um instrumento que vai dizer se aquele paciente já tem risco de ulceração. E acho que ele está custando talvez uns R$40. E vem 2, né, da Sorri, que é uma instituição em São Paulo, não sem fins lucrativos, e que começou todo esse trabalho para a neuropatia pela hanseníase. E a gente, no início do projeto, foi bater em Bauru justamente para articular também, eles confeccionaram um monofilamento somente para o diabetes, não precisa do kit todo para da hanseníase. Então, assim, é uma questão de examinar. E aí essa recomendação digamos assim, formal desde 2008, pelas grandes sociedades científicas da especialidade. Então, se o médico não está fazendo esse exame, ele está sendo, me permita ser muito crua, está sendo pelo menos negligente, porque as recomendações existem. Então, você não pode se furtar, não fazer o exame. E, claro, além disso, também fazer a avaliação para ver se não tem nenhum problema cardiológico, ver as artérias dos membros inferiores. Então, todo paciente tem que fazer um check-up diabetológico para evitar as complicações, que elas são bastante devastadoras. Outra coisa, assim, crianças. Tem tido muitas ocorrências de diabetes recentemente? Olha, na verdade, sim, a incidência de diabetes tipo 1 tem aumentado de forma significativa, né? Diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes também tem sido uma causa que também tem crescido. A gente não tem dados no Brasil, mas, assim, de uma maneira geral, os poucos estudos que existem não apontam essa prevalência tão alta como, por exemplo, nos Estados Unidos. O país que até agora realmente lidera os casos de diabetes tipo 1 é a Finlândia. Mas, assim, a incidência global tem aumentado aqui no Brasil. O Brasil é o 3º país com o maior número de pessoas com diabetes tipo 1. E outra coisa, o diabetes tipo 1 não é somente a gente pensar criança e adolescente. Na verdade, os estudos epidemiológicos têm apontado que nós hoje temos mais pessoas com diabetes tipo 1 com adultos jovens do que crianças e adolescentes. Então, assim, não pode ficar pensando, só acontece em criança e adolescente, é diabetes tipo 1. Se está precisando usar insulina, ou enfim, não está respondendo aos medicamentos, pode ser um diabetes tipo 1 do adulto jovem? Sim, então a gente tem que ter
aquilo que eu falei assim alguns minutos atrás e que foi muito enfatizado nesse congresso americano agora, é justamente essa gama de fenotipagens diferentes, de manifestações diferentes, para as pessoas entenderem melhor, que você não pode seguir aquela forma. O diabetes tipo 2 tem geralmente 40 anos ou 60 anos, a pessoa geralmente tem obesidade ou sobrepeso, aí você vai atrás dos fatores de risco, etc, etc. Existe, sim, pessoas que fazem diabetes tipo 1 até numa idade mais avançada, tardia, até uma pessoa idosa, digamos assim, como também tem nos adultos jovens. Então, crianças, adolescentes e adultos jovens são realmente um contingente importante que pode ter diabetes tipo 1. Mas a sua pergunta específica de aumento do diabetes tipo 1, sim, e também em crianças, claro. O que as mães o que chamaria a atenção das mães para levar os filhos para exames? Olha, a gente ainda não tem assim uma recomendação formal de fazer rastreamento para diabetes tipo 1. Eu acredito que daqui a um futuro não muito longe, isso vai acontecer porque cada vez mais existem dados para você fazer esse rastreamento até com bases genéticas, etc. Mas, por enquanto, ainda não tem. Então, o que a gente tem que pensar é assim, vamos supor, se uma criança tem uma mãe que tem diabetes, ela tem chance sim de ter diabetes, 50%. Se tem os dois pais com diabetes, ela tem, claro, 100%. Existem aquelas formas também mais raras que você pode ter, assim, em vários casos na mesma família. E aí elas também se acompanham de outras doenças autoimunes, né? Porque o diabetes é uma doença autoimune. A pessoa faz anticorpo contra o próprio pâncreas e o pâncreas para, digamos assim, de produzir insulina de forma absoluta, como também pode ter relativa e ainda tem alguma reserva pancreática. Isso explica porque é que algumas pessoas têm uma evolução mais complexa do que outras, ou mais grave, digamos assim, do que outras. Mas não dá para a gente sair dizendo assim, vai rastrear diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, não, a gente tem sim que rastrear, porque você tem os fatores de risco, né? Por exemplo, história na família de diabetes, a própria obesidade ou o próprio sobrepeso, com essa distribuição abdominal, hipertensão arterial, dislipidemia, que seria o aumento do colesterol, triglicerídeos, enfim. História na mulher que ela fez diabetes na gestação, que é o diabetes gestacional. O próprio sedentarismo hoje também vem como um grande fator de risco, não só para a diabetes, como para a maioria das doenças, né? O sedentarismo é o novo cigarro, digamos assim. E outras condições também, que você o próprio fato das pessoas terem doenças cardiovasculares precoces também pode estar associada com o maior risco de desenvolver diabetes tipo 2. Então, você tem... E a idade, né? A idade, em termos populacionais, a gente coloca assim, para fazer a partir de 40 anos. Isso é mais assim, uma política de saúde. Porque você vamos fazer assim, um rastreamento universal. Mas, assim, cada vez a gente tem visto também o aumento do pico do diabetes tipo 2 acontece realmente a partir de 60 anos de idade. E essa doença está cada vez mais frequente exatamente nos países em desenvolvimento, nos países que estão, assim, por exemplo, da África, do norte da África, do Oriente Médio, são as mais altas prevalências. Depois vem também aqui a América do Sul, né, principalmente Central do Sul, que é a região SACA em inglês, e você vê também nos Estados Unidos, que é na América do Norte, que envolve também o México, mas você vê a Europa tem menos casos, porque ela já passou esse boom de obesidade, que é um fator de risco muito importante. Então, assim, infelizmente, a grande maioria da população com diabetes e em risco de diabetes está exatamente nos países onde
o investimento em políticas preventivas é pouco, é pequeno para o impacto que a doença causa, entendeu? E assim, agora que eu estou mais envolvida com a Federação Internacional de Diabetes, a gente vê assim, a problemática do acesso também às medicações, né? Você tem uma criança em Moçambique com diabetes tipo 1, ela só tem uma sobrevida de 1 ano. É muito triste porque mostra que assim, o acesso é desigual. A gente fala que o acesso é desigual no Brasil, mas o Brasil distribui insulina pelo SUS há vários anos. Claro, a gente está passando por essa crise agora, mas o Ministério da Saúde realmente fez todos os esforços para solucionar, porque não houve compra no final do ano passado, mas já está se solucionando. Você imagina, por exemplo, a Bolívia, as pessoas não têm acesso à insulina de forma gratuita pelo sistema público. O Paquistão também não tem. Só para citar exemplos de países que têm uma condição também desigual como a nossa. Então, a gente, com o SUS, a gente realmente tem, assim, uma garantia em todas as dificuldades, com todas as limitações, mas a gente tem a garantia de ter um acesso ao tratamento. Sim, com certeza. Muito bem, doutora. Eu acho que está assim, muito bem esclarecido e recebemos vários elogios da sua performance, a sua apresentação muito clara. Pessoas incríveis, alguns depoimentos aí de pessoais, como o da Grace, né? Que diz que vai ao neuro e pede eletromiografia, eletroneuromiografia, vai até a podóloga para avaliar. E ela diz que você arrasa, que Deus a abençoe escandalosamente. Eu achei ótimo isso, viu, Grace? Achei uma expressão diferente, muito gostosa de ser ouvida. E vários elogios, né? Então, assim, claro que todos eles são muito merecidos. Foi muito claro, eu acho que é uma live assim, que as pessoas voltarão a ver várias vezes, porque são dúvidas e dúvidas que existem nessa área, principalmente das mães, quando descobrem, como é o caso daquela depoente que mandou a pergunta, Fátima, que esteve conosco aqui, que a filha, com 7 anos, descobriu com diabetes. DM1, né? Com diabetes 1. Prazer em ajudar mas eu terei prazer em tentar ajudá-la a solucionar o problema. E aproveitando que você falou em eletroneuromiografia, olha, eu queria dizer assim, uma recomendação que é feita pela grande maioria dos neurologistas que realmente tratam a neuropatia diabética. Você imagina que eles não recomendam fazer eletroneuromiografia, mandam fazer o exame clínico. Então, a gente só faz eletroneuromiografia realmente quando você tem um quadro atípico, porque, por exemplo, a neuropatia é bilateral. Então, se você tem um quadro, por exemplo, somente atingindo um pé ou uma perna, enfim, você pode ter uma mononeuropatia ou você pode ter uma neuropatia que não seja talvez nem causada pelo diabetes. Aí, nesses casos, você realmente conversa com o neurologista ou pede, mas não pedir de cara, digamos assim, uma eletroneuromiografia. Eu conto nos dedos a quantidade de pedidos de exames que eu fiz ao longo da minha vida em relação à eletroneuromiografia. Quando eu tenho dúvida, realmente eu prefiro ter a humildade de pedir ajuda a um colega neurologista que sabe mais do que eu, e a gente então vai tentar diagnosticar, mas não sair pedindo eletroneurologia. Tira o sapato e examine, como eu disse há pouco, né? Com exames simples. Muito bom. Olha, excelente, mas nós estamos caminhando aqui para o final. Eu quero mais uma vez agradecê-la muito, foi muito bom. Agradecer a todos que estiveram conosco também. Eu vou lhe passar a palavra para as suas considerações finais, se tiver alguma coisa mais para acrescentar, acho que vieram dicas fantásticas. Eu vou fazer um resumo para ir para o Catálise Psique, mas gratíssima.
Ângela Tagino aí, sempre te dá força Ah, também. Acho que todos, foi muito uma bom. grande amiga e professora lá na Paraíba, falando que está valorizando a semiologia. A semiologia é justamente essa parte da medicina que você aprende a examinar o paciente, né? E é muito interessante, só comentando rapidinho, que a gente sempre examina o paciente pelo lado direito, porque é assim que a gente aprende, né? Claro que você também pode examinar o lado esquerdo, mas quando você vai abordar o paciente, você vai pelo lado direito. E às vezes o paciente vai, doutor, você não vai tirar aqui do lado esquerdo? Não, porque a semiologia ensina exatamente isso. Então a gente tem que ouvir o paciente, a gente tem que conversar, porque o diagnóstico está na história, não está no exame. O exame é exatamente isso, é complementar. Ele vai complementar o seu raciocínio. Então, eu queria aproveitar esse final de tempo que você está me dando, agradecer realmente o convite, estou à disposição. Quando você precisar de conversar mais outros assuntos, eu estarei, se eu souber, claro, eu estarei à disposição. Eu agradeço aos vários cumprimentos que alguns eu consegui ver. E eu diria assim, que diabetes é uma doença extremamente complexa, mas ela tem sim condições de ser controlada e de prevenir as complicações. Para isso, a gente tem que batalhar desde o início para conferir ou ajudar aos pacientes com diabetes tipo 2 a ganhar essa memória metabólica, e para os pacientes com diabetes tipo 2, tipo 1, desculpa, e para os pacientes com diabetes tipo 2, a gente tem que tentar também ensiná-los, mostrá-los como conseguir o legado metabólico, que foi o termo que o estudo na Inglaterra para diabetes tipo 2 colocou. Então, a gente tem a memória metabólica do diabetes tipo 1 e o legado metabólico do diabetes tipo 2. No final das contas, as duas coisas são iguais. É a gente conseguir ter esse controle através de uma monitorização desde o começo da doença. Porque aí você realmente tem uma vida boa, uma vida com qualidade, porque tem uma vida sem complicações, ou se elas surgem, são de forma mais atenuadas. Perfeito, perfeito. E aí um carinho especial da Maria Edi, que fez residência com você, e desde antes Sim, da claro, live começar. né? Claro. Doutora linda, linda, maravilhosa. Amamos. Obrigada, Pedro. Beijo. Um abraço em todos, boa noite a todos. Obrigada, gratidão para todos. Obrigada. Tchau.